Imagine um lugar onde música, liberdade e um espírito revolucionário se uniram para desafiar tudo que a sociedade considerava normal. Esse lugar foi Woodstock, o festival que se tornou um símbolo eterno da contracultura dos anos 60. Mais do que um evento musical, Woodstock foi uma celebração coletiva de amor, paz e uma nova maneira de viver. Através das lentes do icônico fotógrafo Baron Wolfman, temos a oportunidade de revisitar esses momentos históricos e reveladores que capturam a essência pura de uma geração que ousou sonhar alto. As fotos revelam desde multidões vibrantes e mergulhos coletivos em lagos, até performances inesquecíveis de lendas como Jimi Hendrix e Janis Joplin. Mas nem tudo foi perfeito, né? A lama, a falta de infraestrutura e as dificuldades inesperadas testaram o espírito dos participantes. Então, se prepare para uma jornada visual que vai muito além do glamour e da música, explorando a verdadeira força de um movimento que redefiniu o que significava ser livre. E aí, você está pronto para reviver essa magia junto comigo? Então bora lá! A Feira de Música e Artes de Woodstock. A exposição aquariana de 3 dias em Watt Lake, em Bethel, Nova York, proporcionará dias despreocupados, tranquilos e de paz e música. Essas fotos de Woodstock foram mantidas escondidas por um único motivo, e o que revelam sobre o festival icônico pode simplesmente chocar você, viu? Há 55 anos, em 15 de agosto de 1969, mais de 400 mil pessoas se reuniram em uma fazenda em Bethel, Nova York, para a Feira de Música e Arte de Woodstock, um festival que simbolizou o espírito dos anos 60. O fotógrafo Baron Wolfman esteve por lá, isso para documentar o evento, capturando momentos inéditos deste fenômeno cultural. Em junho de 2014, quase meio século depois, algumas das suas fotos ocultas foram finalmente reveladas em uma exposição em Londres. Mas o que tornou Woodstock tão icônico, hein? Antes de mergulharmos nas fotos inéditas, vamos refletir sobre o que fez de Woodstock um evento tão lendário. Esse não foi apenas mais um festival de música. Foi um momento cultural que definiu uma geração inteira. Anunciado como 3 dias de paz e música, Woodstock reuniu 32 dos artistas mais icônicos da música americana, incluindo Jimi Hendrix, Grateful Dead e Janis Joplin. Mas, mais do que o elenco estrelado, o festival encarnou a essência livre e despreocupada dos anos 60, capturando os ideais de paz, amor e rebeldia contra o sistema. Apesar da multidão avassaladora de mais de 400 mil pessoas, Woodstock é lembrado por sua atmosfera surpreendentemente pacífica. Se acredita? Os participantes compartilharam um raro sentimento de unidade com Max Yasgur, o fazendeiro que generosamente ofereceu a sua terra para o festival, observando o seguinte: se nos unirmos a eles, podemos transformar essas adversidades, que são os problemas da América hoje, em esperança por um futuro mais brilhante e pacífico. Embora o festival tenha sido nomeado Woodstock, foi realizado em Bethel, Nova York, na fazenda de laticínios de Max. O nome Woodstock veio da Woodstock Ventures, a empresa por trás do evento. Apesar da generosidade do Sr. Yasgur, a sua decisão gerou controvérsias e ele enfrentou ações legais de vizinhos insatisfeitos. Infelizmente, Yasgur faleceu em 1973, apenas alguns anos depois do festival. O palco de Woodstock foi abençoado por um elenco estelar. Desde a performance inesquecível de Jimi Hendrix até Joan Baez, que se apresentou grávida de 6 meses. Santana, Grateful Dead, The Who e Jefferson Airplane também fizeram história naquele fim de semana. Mas algumas bandas recusaram o convite. Claro, sem saber que estava perdendo o que se tornaria um momento marcante na história da música, né? Ninguém imaginava que Woodstock seria lembrado como o festival mais icônico de todos os tempos. Mas esse festival experimentou a sua cota de caos e contratempos.
Tivemos engarrafamentos já no dia 13 de agosto, apenas 2 dias antes do início oficial do festival. As estradas que levaram a Bethel já estavam entupidas de veículos. A situação era tamanha complicada que vários frequentadores ansiosos estavam tentando se adiantar à multidão. Os engarrafamentos se tornaram um pesadelo. Muitos desses participantes resolveram abandonar os carros e continuaram a pé quando as estradas ficaram totalmente congestionadas. Também tivemos nudez, claro que teve, né? E o uso recreativo de drogas, no espírito de liberdade e amor. A nudez se tornou uma visão comum, com o lago próximo servindo como um ponto popular para o mergulho pelado. A mídia, no entanto, focou nos aspectos negativos, destacando o uso generalizado de drogas e a segurança pública em declínio. Essa representação alimentou preocupações sobre o comportamento dos participantes e reforçou as ansiedades da sociedade sobre a contracultura jovem. O festival chuvoso, pois é, foi um festival que foi marcado por chuvas incessantes e que transformaram o terreno em um pântano lamacento. Os artistas enfrentaram as tempestades e as condições encharcadas atrasaram vários shows. Apesar de toda essa bagunça e lambança, literalmente, os participantes não se deixaram abater, abraçando a lama como parte da experiência. Também teve mortes em instalações insuficientes, né? Tivemos 2 relatos de mortes, uma por overdose de heroína e outra em um acidente com um trator envolvendo um jovem participante que dormia em um saco de dormir. Em uma nota mais positiva, o festival também viu 2 nascimentos. Surpreendentemente, considerando a enorme multidão de mais de 400 mil pessoas, esses incidentes foram relativamente poucos, né? No entanto, a escassez de banheiros foi um grande problema. Apenas 600 banheiros foram disponibilizados, o que significava um banheiro para cada 650 pessoas. E isso rapidamente se tornou insuficiente, né? Um caos. E para ir embora do festival então, hein? Partir de Woodstock provou ser tão desafiador quanto chegar. Quando o festival terminou, a estrada para fora de Bethel estava lotada de fãs que partiam, aumentando o caos. Também teve uma bagunça tremenda deixada para trás. O impacto ambiental de Woodstock foi significativo. Apesar da mensagem de paz e harmonia do festival, o local ficou coberto de lixo. De acordo com um artigo de 1969 do Village Voice, pilhas de lixo se estendiam morro abaixo por um mês após o evento. O extenso esforço de limpeza e a bagunça resultante geraram resistência local, com Yazgur recusando futuros festivais em sua terra e a cidade até mesmo aprovando uma lei para impedir outro festival como esse. Mas claro que um festival dessa magnitude também tem os seus lados positivos, né? E um desses lados positivos foi a definição da sua própria cultura. Woodstock não foi apenas um festival de música, foi um divisor de águas cultural que marcou uma virada na forma como o rock e as questões sociais eram percebidos. O festival sinalizou uma nova era em que a música e os ideais juvenis estavam no centro das atenções, remodelando a cultura americana por 3 dias. E não era apenas sobre música, era uma experiência coletiva que definia uma geração. E sobre a cobertura da mídia em meio ao caos, hein? Os jornalistas inicialmente relataram Woodstock como um desastre, destacando os desafios logísticos e a atmosfera caótica do festival. No entanto, uma nova onda de repórteres e editores viu algo diferente. Quando voltaram às redações, lutaram para capturar a profunda mudança que havia ocorrido. Um fim de semana que redefiniu os limites da música, cultura e comunidade, unindo-se apesar do influxo esmagador de pessoas, em uma área rural despreparada para lidar com a enorme multidão. O espírito de Woodstock era de unidade e cooperação. Os participantes, apesar das diferenças, se uniram em uma exibição extraordinária de bondade e solidariedade. Eles compartilharam recursos, alimentaram uns aos outros e garantiram que todos fossem cuidados, encarnando o próprio ethos de paz e amor que o festival defendia. E qual teria sido o legado brilhante de Woodstock, apesar dos obstáculos e desafios logísticos, né? Bem, Woodstock foi um farol de positividade e união. O festival teve poucos crimes relatados e menos fatalidade do que o esperado.
demonstrando a sua capacidade surpreendente de manter a paz e a harmonia. Além das dificuldades, a mensagem de amor e paz de Woodstock ressoou profundamente com quase 500.000 de participantes de origens diversas. Tornou-se um poderoso testemunho da capacidade da música e do espírito coletivo de transcender barreiras e criar um impacto cultural duradouro. No festival, os participantes ultrapassaram limites e abraçaram liberdades que pareciam radicais em qualquer outro contexto. De nadar e andar de canoa, a correr em roupas mínimas e ficar acordados a noite toda. O evento se tornou uma tela para comportamentos não convencionais e autoexpressão. Também teve a introdução do yoga no Ocidente, né? Pois é. A chegada de Swami Satchidananda à América em 1966 marcou o início de um novo capítulo para o yoga no Ocidente. Antes disso, o yoga era amplamente desconhecido e as lojas de alimentos saudáveis estavam cheias de suplementos vitamínicos, em vez de opções de estilo de vida holístico. Swami Satchidananda mudou drasticamente essa percepção. A sua aparição em Woodstock ajudou a introduzir e popularizar o yoga, a meditação e um estilo de vida vegetariano para uma geração ávida por novas maneiras de enriquecer suas vidas. Enquanto conduzia a cerimônia de abertura em Woodstock, Satchidananda estabeleceu o tom do festival com uma poderosa mistura de filosofias orientais e ensinamentos espirituais. A sua presença foi um momento profundo, inspirando a multidão massiva a entoar em uníssono e abraçar sua visão de paz e de consciência. Agora, é claro também que tivemos mensagens lá em Woodstock da ausência de instalações adequadas, né? Os frequentadores do Festival de Woodstock demonstraram uma criatividade notável. Abrigos improvisados e barracas de comida surgiram, enquanto os participantes abraçavam os desconfortos do evento, encontrando a alegria em seu senso compartilhado de independência e de liberdade. Enquanto muitos jornais dos Estados Unidos retratavam Woodstock como uma zona de desastre, os programas de notícia de TV rapidamente reconheceram a mensagem mais profunda do festival. A cobertura extensiva da mídia ajudou a influência de Woodstock a se estender muito além da sua localização imediata. Capturou o espírito de uma revolução social e cultural em ascensão, particularmente ressonante com o público jovem, 36% dos quais tinham menos de 18 anos em 1960, isso segundo o escritório do Censo dos Estados Unidos. Bom, e após o festival, Art Kornfeld, um dos organizadores, viu uma oportunidade de documentar esse marco cultural. Ele fechou um acordo com os estúdios Warner Brothers para filmar todo o evento. Recém-saído da escola de cinema da Universidade de Nova York, Martin Scorsese foi contratado como um dos editores. Ao longo de 3 dias, eles capturaram 120 milhas de filmagens, que Scorsese e sua equipe editaram em um filme de 3 horas. O documentário não apenas ganhou um Oscar, mas também gerou lucros substanciais. No entanto, Scorsese e sua equipe viram poucos benefícios financeiros do seu trabalho inovador. Agora vamos mergulhar um pouco mais em como este evento extraordinário se desenrolou, através da lente do fotógrafo Baron Wolman, que compartilhou essas fotos após 45 anos. Aqui nessa imagem, as cercas imponentes em torno de Woodstock poderiam ter parecido uma prisão para os de fora. Mas o seu verdadeiro propósito era menos manter as pessoas fora e mais definir os limites do festival. Inicialmente, os organizadores previram um público modesto de cerca de 50 mil pessoas, uma estimativa que se revelou completamente imprecisa, À medida que a multidão crescia, além das suas expectativas mais selvagens, a pequena comunidade rural lutava para lidar com a situação em espiral. O governador de Nova York, Nelson Rockefeller, até considerou enviar a Guarda Nacional, enquanto o condado de Sullivan declarou estado de emergência. No entanto, controlar o enorme afluxo de frequentadores do festival se mostrou quase que impossível. A falta de segurança adequada significava que as pessoas contornavam as cercas, subiam nos equipamentos e se moviam livremente pela fazenda. Diante do número esmagador de participantes, os organizadores decidiram tornar a entrada gratuita. Assim, as multidões não estavam invadindo, estavam simplesmente aproveitando um evento aberto. A imagem revela uma cena de harmonia e aceitação que contrasta fortemente com as apreensões iniciais.
A princípio, muitos residentes estavam receosos, temendo que o afluxo de pessoas trouxesse caos e perturbação. Eles estavam preocupados com o movimento contracultural e a chamada invasão hippie ameaçando sua cidade rural tranquila. No entanto, à medida que o festival se desenrolava, a realidade foi bem diferente dos seus medos. Os participantes, em sua imensa maioria pacíficos e respeitosos, logo conquistaram os moradores com a sua gentileza e consideração. Essa foto, tirada na beira da estrada que leva ao local do festival, reflete a calorosa recepção que os visitantes eventualmente receberam. O que se destaca nessa imagem é a ausência de marcas modernas, né? Nenhum logotipo, camisetas estampadas ou tênis chamativos são visíveis. Em vez disso, os participantes estão vestidos com calçados simples e confortáveis, como chinelos, sandálias, refletindo o espírito descontraído e despreocupado do evento. Esse detalhe destaca a natureza genuína e despretensiosa de Woodstock, onde o foco estava na experiência e na comunidade, em vez da moda ou status. A fotografia encapsula lindamente a essência do festival. Um encontro espontâneo e alegre, onde a expressão pessoal superava o comercialismo. Essa foto captura a energia de Woodstock, mas algo parece fora de lugar. Apesar de toda a dança, poucas pessoas estão sorrindo. Embora Woodstock seja lembrado por sua paz e música, não foi só diversão e jogos. A enorme multidão e o clima chuvoso tornaram tudo lamacento e desconfortável. As expressões sérias nessa foto sugerem algumas das realidades menos agradáveis do festival. Talvez alguns participantes estivessem lidando com arrependimentos, sobre a sua experiência em Woodstock. Isso em meio ao caos e desconforto. Ou talvez eles estavam cansados demais ou lutando com a infame falta de instalações do festival. Uma vez que você perdia o seu lugar, era quase impossível voltar, viu? Seria até interessante, ouvir desses participantes sobre a sua experiência. Embora com 300 mil pessoas, isso seria uma tarefa e tanto. O fotógrafo Oldman menciona que na época ele estava fotografando para o Rolling Stone e usavam apenas filme preto e branco. Sem cor, você foca mais nos detalhes e no clima da cena, A imagem não apenas captura a coexistência pacífica dos participantes do festival e também os animais da fazenda, mas também reflete a realidade peculiar e frequentemente desafiadora de sediar um evento icônico em um local não convencional. O barulho constante e a atividade do festival foram demais para as vacas leiteiras locais. Aparentemente, a comoção e a música causaram tanto estresse que as vacas pararam de produzir leite por um mês inteiro. A perturbação causada pelo barulho do festival pode ter afetado a produção de leite dos fazendeiros, levando a alguns desafios financeiros da região. Eles até buscaram compensação dos organizadores de Woodstock pelo impacto em seu sustento. E aqui está outra foto mostrando os fazendeiros em meio ao caos do festival, tentando ordenhar as vacas, apesar da agitação ao redor. A cena é tanto prática quanto comovente, ilustrando a determinação dos fazendeiros em manter as suas rotinas diárias em meio à atmosfera sem precedentes do festival. Serve também como um lembrete do impacto mais amplo desse festival, afetando não apenas os participantes, mas também a comunidade local em suas operações diárias. A imagem mostra helicópteros de resgate, tipicamente associados a operações militares, chegando ao local do festival para prestar assistência em meio à multidão massiva e recursos limitados. Foi um gesto significativo de cooperação, considerando a guerra do Vietnã em andamento e as tensões entre o movimento contracultural e os militares. A visão desses helicópteros enviados para ajudar os doentes e feridos foi um símbolo pungente de unidade e solidariedade. Essa fotografia estranha capturada por Baron Woman é uma das mais cativantes do festival de Woodstock. Na imagem, uma figura solitária é vista caminhando pelo caos do evento, carregando uma mala que permanece envolta em mistério. A legenda de Woman reflete a sua própria curiosidade e perplexidade. Essa é uma das fotos mais estranhas que tirei. Ele tem uma mala e está andando por aí. Não tenho ideia do que ele tem na mala, apenas uma daquelas coisas misteriosas. Baron compartilhou uma história fascinante por trás dessa foto icônica. A imagem captura um momento único envolvendo Carlos Santana e Jerry Garcia, do Grateful Dead.
Segundo Allman, pouco antes da sua apresentação noturna, Garcia sugeriu a Santana o seguinte: "Ei, cara, vamos ficar chapados? Vamos viajar?" Depois de tudo isso, eles se prepararam para o show. Com a plateia aguardando ansiosamente, Santana foi informado que era sua vez de se apresentar. Apesar de estar sob efeito, subiu ao palco e fez uma performance inesquecível. Ele descreveu a experiência vividamente, dizendo que a guitarra parecia uma cobra de aço em suas mãos e o público parecia 300 mil conjuntos de dentes e 300 mil pares de olhos. Santana admitiu que não tem lembrança clara da sua performance naquela noite. Bill Graham, o lendário promotor de shows que gerenciava Santana e teve um papel no festival, estava tocando cowbell na época e pediu ao Allman para tirar sua foto. O Allman comentou com humor que essa foto era a única prova de que ele realmente estava lá, adicionando um toque pessoal à sua coleção de memórias de Woodstock. Ao falar sobre essa foto, Allman explica que se sentiu sobrecarregado pela magnitude do evento, o que o levou a documentar não apenas as apresentações famosas, mas também os momentos vibrantes e espontâneos ocorrendo fora do palco. Barron reflete sobre como, enquanto fotografava o festival, ele não compreendia plenamente o significado histórico do seu trabalho. Na época, estava profundamente imerso na experiência, focado em capturar imagens impactantes sem ter consciência do contexto mais amplo ou do impacto futuro. Ele disse assim: "O que estava acontecendo fora do palco parecia tão importante quanto as performances em si. Embora a música seja memorável, esse tipo de experiência, tão única e sem precedentes, precisava ser preservado. Eu sentia que precisava capturar esse momento extraordinário, tanto no palco quanto fora dele." E essa é uma das fotografias mais impressionantes de Baron Wollman em Woodstock no ano de 1969, intitulada 300 Mil Fortes. A imagem retrata uma multidão expansiva de entusiastas do rock, se estendendo até onde a vista alcança, criando um vasto mar de pessoas, que parecem se misturar ao horizonte. A foto transmite não apenas a escala física da multidão, mas também a energia coletiva e a paixão que caracterizaram o evento. 300 Mil Fortes é um testemunho da importância do festival, capturando a essência de um momento histórico, quando centenas de milhares de pessoas se reuniram para celebrar música, paz e unidade. As fotos de Wollman capturam lindamente a essência de Woodstock, onde o espírito do festival de amor e liberdade ganhou vida. Nessa imagem memorável, os frequentadores são vistos desfrutando de um banho coletivo em um lago próximo, incorporando o espírito de abertura e conexão que definiu o evento. Woodstock foi mais do que apenas um festival de música. Foi uma celebração dos movimentos contraculturais dos anos 60, desafiando as normas sociais em torno da nudez e intimidade. Muitas das fotos de Wollman refletem essa adoção radical da liberdade, mostrando os participantes em vários estados de nudez e momentos íntimos. O festival foi além da promoção do amor livre, encorajando as pessoas a criar conexões mais profundas entre os seus corpos e o mundo natural. Você pode assumir que as pessoas frequentam festivais de música principalmente para desfrutar das apresentações, mas isso nem sempre era o caso em Woodstock. Veja essa foto. Ela revela que muitos participantes não vieram apenas pela música, mas para se conectar com os outros e compartilhar a sua própria criatividade. Aqui vemos um participante que encontrou seu próprio lugar em uma plataforma alta, dedilhando sua guitarra entre as apresentações. A sua expressão serena e concentração absorvida sugerem que ele está completamente imerso em seu próprio mundo musical, encontrando alegria e propósito enquanto espera pelos shows principais. Essa foto captura uma placa que diz: "Ame seus amigos animais, não os coma." Em Woodstock, onde mensagens de paz, amor e aceitação floresciam entre as pessoas, é apropriado que os participantes também expressassem compaixão pelos animais. Embora o vegetarianismo e os direitos dos animais não fossem tão populares ou amplamente reconhecidos naquela época, esse indivíduo ousado escolheu destacar uma causa pela qual se importava profundamente. Muitos argumentam que as sementes do vegetarianismo e de outros movimentos de alimentos saudáveis foram plantadas nos movimentos contraculturais e de direitos humanos dos anos 1960.
Woodstock estava repleto de amor, com casais relaxando na grama e aproveitando a música. Essa foto de um casal irradiando paz e felicidade captura perfeitamente a vibração única do festival. Woodstock foi uma experiência única, um momento passageiro de pura conexão e alegria que nunca pode ser replicado. No festival, cada cantinho era um potencial local para um descanso rápido. Com o constante movimento do festival e a grande quantidade de pessoas, encontrar um lugar para relaxar, olha, era difícil, mas também essencial. De tratores agrícolas a carros estacionados, nada era proibido. Aqui nós temos um grupo de frequentadores do festival que fez uma pausa, encostados em carros em meio ao vibrante caos da Feira de Música e Arte de Woodstock. Essa foto incrível captura a essência do espírito selvagem e também alegre, do festival. No meio da emoção constante, o surf na multidão era uma emoção contínua. E os participantes ousados até escalavam a torre de som para ter uma melhor visão do palco. O festival foi um turbilhão de momentos emocionantes, com as pessoas surfando na multidão ansiosas para se aproximar dos seus músicos favoritos. A cena geral em Woodstock era uma tapeçaria vibrante de experiências pessoais e também expressão artística. Um artigo da Rolling Stone explorou como o festival representava uma mudança profunda em direção à liberdade pessoal, marcando um marco cultural significativo na evolução da autoexpressão. Enquanto muitos participantes desfrutavam de Woodstock com amigos ou grupos, alguns buscavam a magia do festival na solidão, imergindo-se na experiência de forma silenciosa. O fotógrafo Baron Roman refletiu sobre seu trabalho dizendo assim: "Nós nos afastamos muito da visão original de Woodstock, que era sobre paz, amor e música." Ao discutir a retrospectiva, ele acrescenta: "Havia inúmeras fotos para analisar, mas trabalhando de perto com o dono da galeria, selecionamos as imagens mais icônicas. É verdadeiramente notável. Sem a internet, vídeos ou YouTube, cabia a nós, fotógrafos, capturar e transmitir a essência desses concertos inesquecíveis." O promotor de rock Bill Bryan fez uma pausa atrás de um amplificador enquanto uma banda se apresentava para a enorme multidão em Woodstock, em 1969. Enquanto o festival se transformava em uma loucura cheia de lama para os participantes, a área dos bastidores permanecia relativamente limpa e totalmente organizada. Longe dos campos lamacentos e das longas filas para o banheiro, Graham encontrou um momento para relaxar em meio à agitação do evento. Exaustos após dias de música ininterrupta e celebração, os frequentadores de Woodstock encontraram alívio ao se refrescar nas torneiras públicas. Em meio ao mar de corpos e ao calor implacável, essas fontes de água improvisadas ofereciam a pausa refrescante das condições sufocantes. As torneiras, instaladas para fornecer comodidades básicas, se tornaram um salva-vidas crucial para os participantes que buscavam alívio do calor do verão e da lama que acabou se acumulando ao longo dos dias. Nessa cena, você pode ver os amantes da música abraçando o simples prazer de um jato de água fria. Ao relembrar os anos 1960 e as mulheres que moldaram o movimento contracultural, Grace Slick frequentemente vem à mente. Conhecida pelo seu trabalho com a banda de rock psicodélico Jefferson Airplane, Slick desempenhou um papel crucial em impulsionar o grupo à fama com a sua voz marcante em músicas icônicas, como White Rabbit. E também Somebody to Love. O seu visual característico, com delineador escuro e um vestido com franjas, capturou a essência do estilo e da influência musical, tornando-a um verdadeiro ícone da época. Woolman capturou uma imagem marcante de Jimi Hendrix tocando The Star Spangled Banner em Woodstock. Dada a enormidade do evento, assistir às bandas de longe era um desafio. Ou você estava muito distante do palco, ou lutava para ver por cima das cabeças das pessoas à sua frente. Woolman tinha o objetivo de criar fotos provocativas, que permitissem aos espectadores imaginar estar bem na frente com os músicos. Com mais de 30 artistas subindo ao palco de Woodstock, Hendrix foi a atração principal do festival.
Mas, devido ao clima e outros fatores, o tamanho do público variou ao longo de sua apresentação. Quando Hendrix subiu ao palco, muitos já tinham ido embora devido ao clima inclemente, à chuva e ao calor intenso. Apesar dos desafios, Hendrix comandou o maior cachê de qualquer artista no festival. Ele recebeu $18 mil. A sua apresentação com sua banda, Gypsy Sunday Rainbows, é amplamente lembrada como um momento significativo na história do festival. O fotógrafo Woolman também capturou George Harrison em Woodstock. Em meio às 32 apresentações inesquecíveis, houve amplas oportunidades para os frequentadores do festival relaxarem e também aproveitarem um momento de tranquilidade. Essa imagem específica ilustra lindamente esse momento de paz. Harrison parece absorvido em seu próprio mundo, totalmente imerso em seu livro enquanto espera a música começar. Seja lendo ou apenas observando a atmosfera vibrante do local, não há dúvidas de que ele teve sim uma experiência inesquecível em Woodstock. E essa fotografia impressionante que captura Mick Jagger, hein? Pois é, era na Arena Oakland Coliseum em 1969, oferecendo um raro vislumbre do ícone do rock em um momento descontraído, longe do palco. Só podemos imaginar qual novo sucesso ele pode ter estado trabalhando durante esse momento espontâneo, né? É uma pena que o fotógrafo não tenha capturado as letras que ele estava escrevendo naquele momento. Na época, Mick Jagger também estava ocupado filmando um filme enquanto Keith Richards e a sua esposa comemoravam a chegada do seu bebê. Aqui nós temos um raro vislumbre de Janis Joplin, que ficou surpresa com a escala de Woodstock. Conhecida como a Pérola, Joplin só soube sobre o festival alguns dias antes de começar. Felizmente, ela não tinha compromissos anteriores. Então, ela e a sua banda concordaram em se apresentar. Na época, ela não compreendeu a enormidade do evento e minimizou para sua banda. Mas quando chegaram e viram a vasta multidão, foi que a verdadeira magnitude de Woodstock ficou clara para eles. Se apresentando no segundo dia, Janis Joplin foi uma das estrelas de destaque do festival. Fiel ao seu espírito, ela e a sua banda não apenas se apresentaram e partiram. Eles ficaram para o festival inteiro para aproveitar a experiência única. O fotógrafo Baron Rodman relembra um dos destaques da sua carreira: fotografar Janis Joplin e receber uma performance íntima e pessoal. Ele compartilhou assim: "Eu fui contratado para fotografar para uma revista e eles precisavam de uma foto colorida dela se apresentando. Como não tínhamos nenhuma, entrei em contato com Janis e ela concordou em vir ao meu estúdio. Inicialmente, ela apenas fez uma dublagem, mas isso não a satisfez. No final, ela fez uma apresentação ao vivo por 1 hora inteira e foi simplesmente incrível." Bom, e o que nós testemunhamos aqui, hein? Através da lente de Baron Rodman, vimos como o festival uniu as pessoas de maneiras mágicas e tumultuadas, capturando a essência de uma era definida pela paixão pela música, liberdade e mudança. Dos momentos serenos de paz e camaradagem, às cenas caóticas das multidões e desafios logísticos, cada fotografia conta uma história própria. Apesar da chuva, da lama e dos desafios inesperados, o Festival de Woodstock permanece como um símbolo de unidade e espírito contracultural. O impacto desse festival reverbera na música, na história e na cultura popular, refletindo as experiências e sonhos daqueles que o vivenciaram. Agora ganhamos uma apreciação mais profunda pela mistura única de caos e harmonia que fez de Woodstock um capítulo inesquecível da história. E para você, quais momentos de Woodstock mais ressoam com você e como você acha que eles moldam o legado deste festival lendário, hein? Compartilhe os seus pensamentos e reflexões nos comentários abaixo. Obrigado, galera, mais uma vez pela sua companhia por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Estejam sempre ligados por aqui, hein? A gente sempre traz novos conteúdos e novidades para você. Até a próxima!